Olá, boa noite a todos, graça e paz, meus irmãos. Novamente, mais uma vez, estou aqui para expressar a alegria, o amor a Cristo, fazer a demonstração da graça de Deus, do favor de Deus que não merecemos, mas mesmo assim, o nosso Jesus, ele fez todas as coisas por nós. Há uns dias atrás eu fiz abordagem falando sobre as escrituras, os escritos sagrados do nosso Senhor Deus, que veio através dos profetas, através de Cristo, sacerdote, homens e mulheres de Deus que tiveram a sua vida pautada e direcionada por Cristo, por Deus, regada pelo Senhor, e regrada por Ele também, a um ponto desses homens e mulheres ter tido experiências divinas com o Senhor, experiências tremendas com o nosso Deus, e essas experiências que tornou-se uma ordenança para ser escrita, para tornar-se como bússola dos crentes, bússola da humanidade. Se a humanidade começar a seguir, olhar para a experiência, para a palavra de Deus, a humanidade ela seguirá de forma mais íntegra e causará resultados positivos. Então é importante, queridos, eu quero trazer essa abordagem, a abordagem da palavra, e buscando uma compreensão melhor da Bíblia. Seria breve, tempo curto. A gente vê aqui o livro Gênesis, princípio, o princípio, a formação, no capítulo 1 da Bíblia. A gente vê que esse princípio, essa iniciação do cosmos, das separações da Terra, da área clara, dos astros, do Sol, da Lua, das estrelas, a gente vê tudo isso no primeiro capítulo. Então é importante a gente fazer essa leitura para ter o entendimento do princípio, como se formou. Enquanto muitos vão dizer assim, foi o Big Bang, foi isso, foi aquilo, a formação foi causada por isso. A ciência vai ter uma história para contar. E essa história está muito deturpada, ela está muito embaçada e distante da palavra. Então você crente, você discípulo, você servo do Senhor, você precisa encarar essa palavra e colocar essa palavra na sua mente, para que todos aqueles que creem em Cristo venham ter um desenvolvimento no desenrolar das Escrituras e do entendimento da palavra, para que não se embanane quando um doutor da ciência chegar assim e dizer assim, não, a formação foi dessa forma. Que eu e você venhamos de ter uma base sólida para dizer assim, não, eu discordo. Não, a palavra de Deus diz assim, e a gente firmarmos nessa palavra, ter um bom alicerce. Se a Bíblia diz que a formação veio por Deus, por meio dele, e através da palavra dele, ele começou a criar do nada alguma coisa, eu vou crer nessa palavra, eu vou crer nas Escrituras. Se as Escrituras dizem assim, olha, foi através da palavra, quando Deus ele resolveu dizer assim, olha, haja luz no primeiro dia, quando assim o versículo 1 vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se à face das águas. Pode dizer assim, olha, não tinha nada, não tinha separação de nada, era só trevas, e Deus do nada criou alguma coisa, que a gente chamamos de cosmo, de mundo, e Ele fez a separação. Ele fez a separação. É bem interessante a gente entender essa separação, porque ela vem por meio de palavra. Deus ele começou a dizer assim, olha, haja, só através de palavra.
ele começa no primeiro dia dizendo assim, olha, haja luz, né? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Então, do nada, ele criou a luz através da palavra. Da palavra. No segundo dia, Deus ele vai dizer assim, olha, haja águas, né, e firmamento. Ele vai fazer umas separações, né, entre as águas. E é bem interessante a gente entender também quando ele vai dizer, ele vai expor isso no versículo 6 em diante, quando ele diz assim, ó, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Olha, houve uma separação. Deus ele colocou acima do firmamento, né? Fez uma separação de águas abaixo do firmamento, o solo, e acima do firmamento. Só que ele, naquele momento ele não fez com que o solo surgisse. Simplesmente ele só separou a água. Só separou a água. E acima do firmamento ele chamou o céu, né? E assim começou a se formar, a fazer essa formação, né? Essa formação extraordinária, sobrenatural. Eu tenho como algo sobrenatural mesmo, algo de Deus, algo que só o Criador, só alguém que tem uma soberania. E não adianta eu querer explicar através de ciência como isso aconteceu, porque não vai ter uma explicação sólida na ciência para explicar isso. Mas isso é através da fé. A fé aconteceu assim porque eu creio dessa forma, porque a palavra de Deus diz dessa forma. E eu tenho uma fé unitária e tremenda em Deus que aconteceu dessa forma, porque a palavra expõe assim. Então houve essa separação, né, de águas a águas, abaixo do firmamento, acima do firmamento, né? Então isso foi o segundo dia. No terceiro, e Deus ele olhava, ele fazia todas essas coisas, essas separações, e disse, olha, ficou bom, ficou muito bom. Isso aí ficou muito bom. Olha só, Deus criando e vendo que o que ele estava criando estava sendo bem cordial, né? Bem cordial. E no terceiro dia ele vai criar vegetação, semente, frutos. Ele vai falar que a terra brotaria, que as sementes daria de acordo com a sua espécie. A árvore brotaria semente de acordo com a sua espécie, assim surgiria e ia se proliferar sobre o solo, porque diante disso aqui, no início do capítulo, do versículo 9, ele vai falar sobre a separação das águas, né? Das águas para o surgimento do solo. Né? E diante desse surgimento do solo, ele vai dizer que surgindo, quando o solo surgiu, ele vai dizer assim, olha, aí nesse solo vai surgir, daí, através da minha palavra, vegetação. A gente não vai ficar só areia e pedras, não, aí vai haver vegetação, árvores, frutos, sementes, e assim sucessivamente. E isso foi no terceiro dia. Deus ele fazendo as coisas bem cordial, assim, olha, aconteceu assim, assim, vai acontecer assim, assim, tá ficando bom, tá ficando excelente, tá ficando ótimo, a minha criação tá linda, tá maravilhosa, a ciência não vai conseguir explicar, é algo sobrenatural, não foi criado de coisas, e sim foi através da minha palavra, e a minha palavra a ciência não explica. Bem interessante, irmãos. No terceiro dia, e a partir do quarto dia,
né, que começa no versículo 14 do capítulo 1 de Gênesis, do princípio, vai acontecer que Deus diz assim, olha, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia e a noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então entendam, o maior luminar é o sol e o menor a lua. Um para governar o dia, o outro para governar a noite. Isso foi uma criação do quarto dia. Deus criando o sol para iluminar a terra e a lua para iluminar as trevas à noite, a parte escura. E assim vai fazer uma criação também das estrelas, dos astros, estrelas. E Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Deus colocou lá, tudo Deus, governar o dia e a noite, e assim separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E isso, passaram-se o quarto dia. Deus formando. Bem interessante isso. Temos que entender essa palavra, meu irmão, minha irmã, querido, que busca compreender, estudar a palavra. E muitos hoje, até mesmo eu vejo crentes, vejo pessoas que entram para certos estudos acadêmicos e se banana lá no meio, porque alguém diz assim, olha, a ciência vai falar sobre isso aqui tem uma lógica, e vai mostrar dentro da ciência a lógica da criação de tudo. E tem muitos irmãos que se banana, perde o foco das escrituras, aonde a gente vê aqui passo a passo, não é uma coisa aleatória, mas é uma coisa cordial, dia a dia. Deus ele não se apressa na formação, Deus ele não se apressa na criação, na verdade, que é a criação, primeira etapa, criação do nada, ele cria do nada alguma coisa, é alguma coisa que eu chamo de planeta Terra, de universo, né? Então é bem interessante, as pessoas não conseguem compreender da forma que a ciência não consegue compreender a forma que a Bíblia fala, que do nada alguém criou alguma coisa, que do nada um ser supremo, onipotente, todo-poderoso, vai lá e cria tudo através da palavra do mesmo. Então no quarto dia ele cria esse sol. O primeiro dia cria o céu e a terra, mas tudo sem forma, vazia, irreconhecível, só mesmo Deus que sabia o que era aquilo. Então nesse primeiro dia ele cria um clarão ali, quando ele diz assim, haja luz, ele cria um clarão, mas esse clarão é um meio distinto, que a palavra ela não frisa o que é bem esse clarão. Eu acredito que é a presença de Deus operando ali, trabalhando, movendo, fazendo. Então houve luz naquele momento que Deus começa a olhar para aquele objeto a ser criado, Deus começa a olhar para aquela pigmentação, para aquela coisa que ele estava criando. Deus começa a ter uma visão daquilo ali, do que queria para aquilo ali. Bem interessante. Então, no segundo dia, Deus ele cria águas e ele faz uma separação de águas ali, Ele, daquilo que ele criou, tudo cheio de água, o Espírito Santo pairava sobre a água, ele faz uma separação de água para com água. No terceiro dia, a gente vê que Deus ele faz com que o solo surja no meio das águas. Ele faz uma separação de água, a terra, chão. E no quarto dia, ele cria, e nesse mesmo terceiro, ele cria vegetação. No quarto dia, ele cria o sol, a lua, os astros, e ele vê que aquilo ali está muito cordial, está ficando bom, está ficando muito bom, na verdade. E a gente começa a caminhar para o quinto dia. O que Deus vai fazer no quinto dia? O que ele vai fazer
em algo que já está ficando tão cordial, porque já tem luz, já tem luminares que clareia dia e noite. Ele chama a força maior de iluminação de dia para clarear o dia, e a menor de noite, né? Ou seja, o sol e a lua, ele já tem a formação, já tem água, já tem solo, já tem vegetação. Então ele pensa em alguma coisa, não pensa, ele volta-se a formar, a formar alguma coisa a mais. E no quinto dia, Deus disse: encha-se as águas de seres vivos. Ele vai começar no quinto dia a criar seres para povoar aquele ambiente criado. E os seres que ele cria naquele momento são os animais, os répteis, animais selváticos, animais aquáticos, e assim ele cria espécies de animais naquele momento para povoar aquele lugar que ele criou. Ele começa a povoar a terra, né, vamos dizer. Ele começa a povoar tudo aquilo ali. Bem interessante. Aí vamos caminhando para o sexto dia, porque até o quinto dia ele faz muita criação. E essas criações que Deus faz é através de palavra: haja, 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 haja luz, haja separação de águas a águas, águas abaixo do firmamento, água acima do firmamento, mas haja separação. Aí ele vem e diz: haja solo, que surja solo, né? Que isso haja. E ele vai dizer assim: que haja vegetação, que haja árvore, que haja fruto, que haja semente, que haja proliferação de tudo isso. Aí ele vai dizer: ele vai dizer assim, que haja luminares sobre a terra, o maior, o menor, que haja estrelas, que haja astros. Ele vai dizer tudo isso através da palavra, isso no quarto dia. No quinto dia ele vai dizer assim: que haja animais para povoar essa terra que eu estou criando. Mas no sexto dia, é bem interessante isso, Deus ele tem outro ponto e outra criação. Mas essa criação, ele vê tudo que foi criado no quinto dia. Ele vai dizer assim, no sexto dia, Deus vai dizer: então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E é bem interessante, ele entrega a essa criação do sexto dia tudo que ele fez do primeiro ao quinto dia. Ele vai fazer uma entrega do que se movia nas águas, ele vai fazer uma entrega do que se movia acima das águas, ele vai fazer uma entrega da vegetação, dos frutos que houveram ali. Ele faz essa entrega, a criação do sexto dia, e essa criação chama-se homem e mulher. Essa criação chama-se homem e mulher. E o interessante é que nessa criação ele não jamais diz façamos. Ele já não diz assim haja, ele já não diz mais haja, mas ele já usa uma palavra que se diz façamos. Ou seja, já não é mais a palavra que vai resolver o fazer, mas sim, vai ser algo que eu vou pegar e que eu vou tocar e que eu vou produzir, que eu vou fazer, porque eu estou pegando, eu estou tocando, eu estou fazendo, eu estou produzindo, né? Então, para a produção desse controle, teve que alguém pegar, teve que alguém tocar, teve que alguém botar uma pilha aqui, teve que alguém fazer esses botãozinhos e assim sucessivamente. Então, para fazer, quando Deus diz assim,
façamos já não é mais o haja, já não é através da palavra, mas já é através de uma ação, já é através de uma ação. Então ele faz o homem e a mulher. E a Bíblia é bem enfática a dizer que criou Deus, o homem, a sua imagem, e criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher o criou. Ou seja, o versículo 27, estou lendo numa NVI, vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, macho e fêmea, Deus criou. Aqui está falando da criação, Ele diz assim: eu criei, né? Já não foi mais no haja, mas sim houve uma ação de criação. Então, eu creio no que a Bíblia diz, e Deus abençoa essa criação e diz assim: olha, seja fértil e produza e encha a terra. Ele vai dizer assim: e Deus o abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se e encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e assim sucessivamente. Deus entrega ao homem o que ele fez através da palavra. Ele diz assim: olha, vocês foram criados para dominar tudo isso, mas sobre o meu domínio, porque vocês são minha criação. Então aqui começa o Gênesis, aqui começa o princípio, para a gente ter uma percepção, para a gente ter um cuidado de zelar com essa palavra, ter um cuidado de zelar com o que aprendemos, com o que temos e com o que somos e com o que entendemos sobre criação, né? A criação não surgiu da forma que a ciência apresenta, mas sim creio que surgiu da forma que a Bíblia apresenta. Deus, na sua soberania, fez essas criações, e diante dessa soberania ele disse: haja, e ele diz: façamos, e daí então surge terra, surge céu, surge mar, surge animais, surge humanidade, e assim sucessivamente, porque veio através de um Criador, e esse Criador fez bem feito o que ele quis fazer. Do nada ele criou, né? Então, vou parar aqui. Qualquer dúvida, os amigos, deixa o seu comentário, vai lá, deixa seu like também, se inscreve nesse canal. Estarei também com outras abordagens, estarei discorrendo em textos bíblicos. Qualquer dúvida, alguns têm meus contatos, mas deixa a mensagem lá que eu entre em contato com você. Também os irmãos que tiver mais curiosidade nesse façamos, o tempo é curto, mas neste tempo curto, espero que vocês tenham recebido coisa boa de Deus, né? Algum conhecimento, e isso aqui não é para, vamos dizer, tirar todas as suas dúvidas, mas é para te deixar com mais sede de mergulhar nas Escrituras e buscar a compreensão mais e mais da palavra de Deus. Então tudo surgiu do nada através da palavra. Agora, a humanidade, o homem, foi criação de Deus. Assim proveu o Senhor. Ele criou e assim disse ao homem: encham-se, ou multipliquem-se, dominem, encham, povoem a terra, dominem tudo, entrego em tuas mãos, governe, mas também
seja governado por Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, cheio de paz e de descanso vindo de Deus. Estarei voltando brevemente para expor um pouco do capítulo 2, porque aqui é a criação. Agora vamos entrar na formação. A criação, e vamos trazer uma abordagem no capítulo 2 da formação, como foi se formando e assim sucessivamente, e dar andamento a textos bíblicos e a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Dúvida? Vai lá, deixa sua mensagem, mas antes não esquece, clica aí, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e em diante temos coisas boas para você. Deus abençoe. Forte abraço, pastor Júnior Silva.